Oi, doutor Marcelo apareceu. E aí, cara, tudo tranquilo? Fala pessoal, boa Tranquilo? tarde. Tá, o som tá ok ou é melhor botar o fone? Eu estou escutando bem. O É, pessoal vai não, poder dar um. porque porque a minha bateria não tá muito boa, ele tá carregando aqui, por isso, e aí ele tá ocupando o Ocupa a vizinho. entrada, só tem uma entrada. Mas se tiver ruim, tá com 50%, eu acho que segura também. Mas se Não, quiser, mas a eu acho gente... que está dando para escutar. Se o pessoal der dificuldade, depois a gente aumenta. Ah, Eu disse pro beleza. pessoal aqui que você vai dar hoje a sua receita, né, de fazer pudim. Sua grande especialidade é Rapaz, fazer pudim. a minha especialidade é comer o pudim, né? Fazer, eu não preciso fazer não, mas comer o pudim eu sou bom. Porra, bicho, mas você não aprendeu a fazer, não, bicho? Não, eu sei Tava, fazer, pô. Eu cozinho tava, direitinho. Ah, tem tava certo que você era mistério. o grande especialista do pudim. Não, cara, na verdade, assim, eu sou tão chato com pudim que tem um restaurante aqui em Brasília que é o Diamantina, que é no Hum. hotel, no Kubitschek Plaza. E a receita que eles têm do pudim lá é da mãe do Juscelino Kubitschek. Eu sou tão chato que eu ia tanto lá e comia tanto pudim que eu enchi tanto saco que eles me deram a receita do Ah, pudim. sério? Então eu tenho a receita do pudim da mãe do Juscelino Kubitschek, cara. E é bom mesmo aquele pudim, porque a minha mãe falava, meu pai morou um tempo lá no Kubitschek quando veio aqui para Brasília, e eles falavam que era o melhor pudim de Brasília. Eu Não, nunca comi, você acredita? é o melhor pudim, cara. E eles fazem para viagem. Se você, não sei se ainda fazem, né? Mas se você for lá, eles sempre têm uma caixinha lá que você leva para viagem. É Ah, bacana, então, cara. então seu pudim Vale não a é o pudim pena. do Marcel, não, é o pudim do Kubitschek. Não, é um negócio chique, né, cara? Não é qualquer pudim, né? Nada se cria, tudo se copia nesse mundo. Eu vou pensando que era uma criação sua, rapaz. Não, eu falei, eu sou bom em comer o pudim. Aí eu aprendi a fazer o pudim, né? Na verdade, eu já tinha a receita também da minha avó, dei uma misturada nas duas, mas o negócio é bom, é bom. Show. E a Thaís, que está aí, né, acompanhando a gente, o pudim dela é fantástico também, cara. E é Ah, a muito Thaís parecido. também é especialista em pudim, é? Ela que levou o pudim lá no Direção uma vez, e a receita dela é bem parecida com a da mãe do Juscelino Kubitschek. Você tem que fazer uma aula só sobre pudim. Tem, eu acho que é importante. Você tá com o YouTube, né? O Marcel tá com o YouTube aí legal, pessoal. Agora acho que ele tá. Ficou famoso demais agora. Só vejo ele postando Opa, vídeos, gravando. Tá, o negócio tá chiquérrimo. persona- personalidade da internet, né? Eu tenho uma paciência para essas coisas. Eu demorei tanto para entrar nisso, cara, mas agora tá Rapaz, fluindo. nós somos dois também, viu? Eu passei um ano o pessoal enchendo meu saco, aqui, Instagram, e eu, rapaz, mas tem que ceder. Chega uma hora que a gente tem que dar o É, braço a torcer, né? eu tinha uma Marcel tava teoria. dizendo. Fala. Ah, Não, pode falar. tá bom. Eu tava dizendo aqui antes que uma das grandes penas que eu tenho quando eu estudei foi não ter estudado pelo seu material, né? Você já dava aula quando eu estava estudando para Tribunal de Contas, e eu Ah, penei muito, bicho, para entender AFO e CPU. Eu não boto nem culpa no professor, acho que tem muito do estilo, né? Não era o estilo que eu aham. gostava. Tem colega meu que adora. É até conhecido o Pacelli, né? Tem amigo meu que é o melhor professor. Bicho, eu não entendia o que o cara dizia lá naqueles PDF, perdi muito tempo. E depois minha esposa fez aula com você e disse, ó, em um É. dia eu entendi tudo de AFO. Eu disse, pô, bicho, perdi um tempão naquele negócio lá, gastando energia, gastando É. tempo e não consegui compreender. Mas é uma das grandes penas. Se um dia eu voltar a estudar, eu vou usar o seu material para AFO e CPU. Boa, mas o Pacelli é muito bom, o material dele ao longo dos anos foi evoluindo muito. No começo, o material dele, o pessoal reclamava, é desorganizado, porque ele saía de uma página, pulava para outra, mas assim, hoje em dia o material dele evoluiu também muito e ele fez o livro dele é muito bom. Eu sou suspeito para falar porque o cara é meu amigo, né? Então as É. pessoas Não, e pensam tem que colega meu que ama ele, diz que é o melhor que tem, né? Que eu digo, a culpa não foi do professor, a culpa foi minha. Não era meu estilo de leitura, ou naquele momento eu estava tão cru que era muito difícil, né? é. Não Mas sei. o pessoal acha que tem uma rixa entre os professores. Cara, a rixa é dos cursinhos. Eu não tenho rixa com ninguém. Eu sento na mesa para tomar cerveja com todo mundo. É com o Patielli, Problema nenhum, né? com o Anderson Ferreira. Não existe isso, não, cara. Você chama o André Luiz também. A gente senta e vai beber e falar de afo 1 minuto e de merda o resto do tempo. A AFO só para concurso, né? É, Mas, é, Marcelo, eu estava falando com o pessoal, né? Que a gente vai estar lançando, né, um curso de discursiva com questões inéditas, né? Nessa área de AFO, CPU. E queria que você falasse um pouco dessa perspectiva, né? Qual a importância que você vê da discursiva para o mundo dos concursos hoje, né? Qual é a sua visão? Conta alguma experiência que você tenha tido nessa trajetória. Eu sei que você tem muita história interessante. o que eu sempre falo para o pessoal, né? Na verdade, os concursos em que eu passei por causa da discursiva, né? Então, a minha nota na prova objetiva nunca foi lá, assim, não era uma nota ruim, mas não era o suficiente para entrar só com aquilo.
né? Então, a minha nota da discursiva sempre rondou ali uns 80%, 90% de desempenho, e isso dá uma desafogada na prova objetiva, né? Você consegue errar um pouquinho mais, deixar mais item em branco quando você vai bem na discursiva, e querendo ou não, você vai ter que escrever quando você for trabalhar, né? Então, quando você estiver lá no Tribunal de Contas, não pense você que você vai ficar fazendo questão do SESC. Lá não. O chefe vai falar para você, né? Olha, essa Tá certo ou licitação tá foi errado? dispensada, certo ou errado? Você, pô, sei lá, né? Então, o negócio é você saber escrever, né? Por isso que tem as provas discursivas, principalmente em prova na área de controle, né? Eu acho que você tem que saber escrever. Tem algumas matérias que são chaves nessa parte da discursiva. A AFA é uma delas, com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Contabilidade Pública, por incrível que pareça, é uma matéria que está crescendo em nível de cobrança. A prova da Cefaz, agora, acho que Alagoas, tinha uma Alagoas, redação de contabilidade pública, o que é né, na minha visão, é um absurdo. É uma prova para a Secretaria de Fazenda. Tá bom, é para a área de controle. Acho, mesmo sendo a matéria que eu leciono, eu acho que não deveriam ter gastado uma prova, uma questão discursiva com contabilidade pública, né? Mas, enfim, é o que colocaram lá. Então, você vai ter que saber escrever, vai ter que saber estruturar a sua ideia, né? A gente, pelo menos o curso que eu coloquei, há pouco tempo fiz um curso de discursiva, você tem que ter uma objetividade e tem que dominar o conteúdo, né? Então, tem muita gente que não passa justamente porque sabe o conteúdo, mas não sabe colocar aquilo no papel, né? E isso é tudo treino, né? É uma questão de treinamento. E a nossa intenção com esse curso é justamente fazer a parte, né, da estrutura do texto com as questões inéditas de preferência, né? Eu vou fazer, já elaborei 2 temas. A minha ideia, um dos temas, com certeza vai ser sobre a pandemia, né? Então, o pessoal que está aí assistindo a gente já pode saber que é um já se tema que prepare. vai aparecer numa redação, com certeza, né? Então, você pode misturar a pandemia com crédito extraordinário, com a PEC dos gastos, né? Com o novo regime fiscal. Você pode trabalhar um pouquinho de direito administrativo, né? Regras específicas, dispensa, contratação emergencial. Então, vai ficar bacana aí, né? A mistureba de assuntos. Eu acho que o pessoal vai ter um bom material na mão e mesmo, né, quem está entrando no curso, claro, tem interesse na discursiva corrigida, mas mesmo após a correção, você vai ter temas legais aí para concursos futuros, né? Marcelo, você falou aí que você, né, a discursiva sempre foi um trampolim para você. Você era um cara que tinha facilidade de escrever? E se não tinha, como é que você chegou a transformar ela nessa grande nota, né? Algo que sempre lhe ajudava nos concursos. Cara, eu nunca, assim, eu sempre escrevi bem, mas no começo, quando eu comecei a fazer concurso, eu tinha uma ideia, que eu até brinco no curso que eu fiz, do gerador de lero-lero, né? Que eu achava que eu tinha que impressionar a banca para passar no concurso. Então, eu queria eu tinha umas frases meio decoradas, assim, com o advento da Constituição Federal, viva, a Carta Cidadã, é uma bosta, mas eu escrevia isso, né? Então, eu já tinha algumas frases meio padronizadas para enfiar aquilo, e se fosse tivesse que encher linguiça, eu mandava com o advento da Carta Cidadã lá no meio da prova. Parece aquele cara do Enem, né? Que escreveu metade, botou o hino do Palmeiras. Não sei se você sabe dessa história. Uma prova do Enem, um sujeito botou o hino do Palmeiras no meio da redação, lá no miolo, e depois encheu Foi linguiça bem. no começo e no final, e os caras não viram e deram uma nota boa para ele, né? Então, é aquela merda, né? Você não sabe escrever, você vai enrolando. E eu achava que realmente esse tipo de firula, assim, era importante. Então, no início, quando eu comecei a fazer concurso, eu estava muito preocupado com essa presepada, em vez de mostrar o conhecimento. Até porque eu não tinha muito conhecimento também, eu tinha que mostrar a Não tinha o que presepada. fazer, né? O que tinha era isso aí mesmo, era o que tinha. Fulano, como enxugar gelo, né? Enxugue gelo em 90 linhas. E copiava o texto de apoio na voz passiva, aquela coisa que a gente faz. Então, eu fui evoluindo, né? Ao longo dos anos, eu fiz um curso com o professor André Luiz, lá do Cátedra, e evoluí muito na redação. É um curso muito bom mesmo, né? Tanto que o curso que eu montei, muita coisa é baseada no que eu aprendi com ele, claro, com algumas ideias que depois eu fui, né, melhorando aquilo ali, não melhorando o que ele fez, mas adaptando para a minha realidade, né? Mas eu acho que você tem que ter um jeito próprio de escrever, tem que dominar o conteúdo, mas no fim das contas, você tem que ter uma técnica de elaboração da redação, porque você não pode perder muito tempo, né? A redação é o relógio correndo, então
né? Se tivesse 9 horas para fazer a prova, era uma maravilha, né? Você ficava lá sentado, olhando, Homer Simpson, né? Comendo rosquinha. Mas não, é 1h30, 1 hora, 40 minutos. Então, você tem que estar muito bem treinado para isso, né? Eu sempre falo para os alunos que o concurso, ele é preparação, né? Não é conhecimento, não é medir inteligência de ninguém. Você que já passou em vários concursos sabe disso. Às vezes, um cara que é mais, que né, estudou mais, não passa porque não se preparou para a prova. Então, existe um momento ali de você fazer a prova que, se você treinou a redação, você não perde tempo e fica no piloto automático, né, cara? Então, Você falou isso uma aí. coisa interessante, né? Isso você fala não perder tempo. E aí, qual é a sua opinião? Eu tenho sempre feito muitas conversas aqui, bate-papo sobre discursiva, né? E acho que não tem um certo ou errado, mas qual é a sua visão sobre um rascunho, né? Tem gente que gosta de fazer todo o texto, aí passa limpo. E tem outras pessoas que vão numa estrutura. Qual seria o caminho que o Marcel julga ideal para uma discursiva nesse primeiro momento, né? Você faz tudo ali e passa limpo, e se não faz isso, por que não fazer isso, né? Eu faço esquema, né? Eu não faço rascunho, eu uso sempre a folha de rascunho para fazer um esquema com palavras-chave. Então, eu coloco lá, sei lá, tem que falar sobre crédito suplementar. Então, eu coloco lá, nesse parágrafo eu vou falar de reforço de dotação, né? Nem que eu fale tudo errado, mas eu falo em reforço de dotação. Então, eu monto as palavras e depois eu vou montando o texto definitivo na hora, cara. Eu não usava rascunho, não. Claro que eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo, né? Não foi um negócio que, de repente, eu brotei lá na prova e falei, acho que eu não vou mais fazer rascunho. Não pode ser assim, né? Você está lascado se for tentar fazer isso. Mas a minha tentativa ali foi exatamente de treinar um jeito de não fazer o rascunho. Porque eu acho que o que eu percebi, né, muito comigo, que acontecia, eu fazia o rascunho, perdia o dobro do tempo, e na hora que eu ia passar limpo, eu mudava tudo. Mudava tudo. Ou seja, meu rascunho estava uma merda, não adiantou para nada, né? Então, Minha percepção também era a mesma coisa. Eu parei de fazer o texto todo, porque era isso. Quando eu passava limpo, mudava tudo. E o pior, eu ia para casa com um espelho que não servia de nada, porque eu não conseguia nem saber o que eu escrevi, porque eu mudei tanta coisa que não dava nem para eu pensar assim, quando eu fazer meu recurso, né? é isso, porque você Então, não ficava nem com uma versão correta do texto, né? do Você texto, ficava, né? e agora? O que eu escrevi mesmo? Eu mudei aqui, mas não lembro o que era. Então, eu melhorei muito o meu desempenho. Engraçado isso, porque as pessoas acham, né, normalmente é uma questão de segurança mesmo, né, de falta de confiança, né? Você sabe o conteúdo, mas você fica inseguro e fica preocupado com a firula de botar, né, um negócio, escrever bonito. Você tem que ser objetivo, tem que fazer um texto bom, conciso, falando o que a banca, né, precisa ouvir do seu assunto, mostrando conhecimento, fundamentando, de preferência na lei, no artigo. Se não souber isso, coloca na legislação vigente, paciência. Mas eu acho que você, pelo menos nos concursos que eu fiz, que eu não fiz o rascunho, eu tirei uma nota muito melhor do que quando eu fiquei tentando lá, né? Eu vou escrever bonito, vou botar na voz passiva, não vou repetir a conjunção. É bacana, mas no fim das contas não serve para nada. Você não vai perder ponto porque o que vale é o repetiu. conteúdo, né? Isso. O cara que está corrigindo a sua redação não está preocupado, cara, se você começou uma frase com relação a, na outra, no que se refere, no tocante. Não está nem aí. Ele vai olhar lá, cadê aqui? Falou de reforço de dotação? Falou, pronto. Aí falou menos também. Tira Tem um 0,10. pontinho, 0 centavos lá, não faz nem diferença, né? Isso, A- exatamente. a- a- Agora você falou aí uma coisa interessante, na questão do artigo. Qual é a sua visão de ter que citar o fundamento legal, né? Tem muita gente que fala, não precisa fundamento legal. Qual é a sua percepção Cara, hoje? Porque eu vejo eu, um pouco uma evolução de lá para trás. Quando eu fazia prova para é, hoje, para mim houve uma mudança. Mas queria ver a sua opinião. assim, o que eu percebi foi o seguinte: quando eu fazia concurso 2007, 2008, não precisava citar artigo, tá? Não precisava mesmo, ninguém falava sobre isso, inclusive os professores mesmo recomendavam: olha, não cita o artigo para você não se enrolar. A partir de 2012, o que eu notei foi que a banca começou a exigir a citação, né, de algum dispositivo legal para fundamentar. Então, se você pegar a prova aqui, pelo menos a primeira que eu percebi foi uma prova da Câmara dos Deputados, 2012, para aquele cargo de técnica legislativa, um nome assim, eu não me lembro o nome do cargo, e eles colocaram no espelho de correção. Eu lembro que eu fiz recurso para um aluno nesse concurso, por isso que eu percebi isso. O aluno tinha falado acho que era o conteúdo da LDO, tinha citado um negócio perfeito,
E aí, quando a gente fez o recurso, falou, pô, tudo que ele falou é o que está na Constituição. Aí a banca respondeu, olha, ele falou, mas um candidato citou o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição, de forma correta, e aí esse candidato subiu, estava em outro patamar ali, e acabou ficando com a nota máxima, e os outros desceram, né, uma casinha ali Uma no casinha. critério de correção. E a partir daí, eu comecei a perceber que o CESP tem colocado sempre, fundamente sua resposta, fale de forma fundamentada, ou seja, eles querem um artigo. E agora que eles, né, você já sabe disso, desde 2015, 2016, eles passaram a divulgar os espelhos de correção. E lá nos espelhos de correção, quando eles colocam os critérios de pontuação, um dos critérios é sempre a citação do termo da lei, do artigo, né? Claro, não precisa botar o inciso, mas pelo menos o artigo e a lei tem sido um critério de pontuação e um critério, né, importante. Aí você ganha um pouquinho, que às vezes é o suficiente para você ficar dentro ou fora das vagas, né? Mas eu acho que hoje, né, respondendo à pergunta, atualmente, depois de muito tempo, a evolução do CESP é exigir a citação dos artigos. Tanto é que E, no curso que eu fiz de AFO agora há pouco tempo, né, de técnicas de elaboração de discursiva, eu fiz uma tabela com os artigos que eu acho que as pessoas têm que ter decorado, né, o assunto e o dispositivo, né? Não todos, mas eu acho que é importante saber pelo menos o básico aí. pronto, a pergunta que eu ia fazer era essa agora. E como é que o aluno vai saber ali qual o artigo, né? Isso no seu mundo, AFO, CPU, perfeito. Isso, e lá fora, né? Você fez uma tabelinha, beleza. Professor Marcelo agora salvou minha vida, eu vou decorar aqueles lá. Mas como é que o aluno vai ter esse tato, né? Porque os alunos sempre se preocupam. E agora, Sérgio? Quer dizer que quando eu estou fazendo as correções individualizadas, você puxa a atenção disso aí. Só, faltou o Uhum. fundamento. Tá perfeito, mas as bancas têm trazido isso aí, têm exigido, né? E aí o aluno fica maluco. Mas agora, eu vou ter que decorar tudo que está na Constituição, tudo que está na LRF. Como é que o aluno vai fazer esse balanceamento, né? Eu acho que é o seguinte, você com a experiência, conforme você vai evoluindo no seu estudo, naturalmente você vai percebendo quais são os artigos importantes, né? Ninguém vai abrir né, a Constituição, eu acho que é fundamental saber o artigo 212 do Colégio Dom Pedro II, eu vou decorar. Não, peraí, você não vai decorar essa merda, né? Isso não vai cair em nenhuma prova. Agora, você vai fazer uma prova de AFO, você tem que saber, no mínimo, os artigos do PPA, da LDO e da LOA, que são, né, que é o básico do básico de AFO, é fazer uma redação sobre isso. Você vai fazer uma redação de direito administrativo. Você vai decorar todos os artigos da 8666? Não, mas pelo menos o 24, que é de dispensa, e o 25 da inexigibilidade, você tem que ter de cabeça, né? Então, você vai ter que, em algum momento, numa prova na área de controle, vai cair uma questão sobre dispensa de licitação, né? Então, é saber o quê? Olha, o básico é o quê? Citar o artigo 24, falar que a licitação é dispensável. O 17 é o dispensável, o 25 é inexigível, mas, assim, o assunto aqui não é direito administrativo, mas assim, é o que você tem que saber, cara. Então, o básico. Você vai fazer uma prova na área de administração, né? A parte de pessoal, o que você tem que saber? Ó, pelo menos a 8.112, caso de demissão, as punições, saber o básico, artigo 116, e aí por aí vai, né? Eu até É, hoje tenho essas merdas decoradas. o que eu sempre falo para o aluno é isso, você não se preocupar tanto em decorar no primeiro momento, porque eu acho que com o tempo é que você vai percebendo, né? Você começa a estudar, a fazer questão objetiva, discursiva, e você vê que aquele que mais cai termina sendo um artigo que você tem que saber, né? Aí o É, cara fala, mas eu tenho que saber o inciso. No primeiro momento não, mas talvez lá na frente tem um dia que você saiba, né? é, A caminhada é longa. Eu ficava impressionado quando eu comecei a estudar, os professores, né? Vocês sabem tudo decorado. Pô, como é que esses filhos da mãe sabem esses artigos tudo decorados? Eu sempre achei que eu nunca ia saber. E é, chegou um dia que eu sabia vários deles. Eu não sei é. como, mas eles começaram a entrar na minha cabeça em algum momento, né? Engraçado, o primeiro cursinho que eu fiz foi em 2001, cara, para a Câmara dos Deputados. O professor era o Gabriel Denzen, de Direito Constitucional. Aí ele chegava lá, cara, ele começava a recitar a Constituição, eu ficava olhando, falava, rapaz, o que é isso? Parece uma pegadinha, né? Parecia que ia sair Ivolanda de trás da porta, assim. Você acabou de participar do Topa Tudo por dinheiro. Eu, cara, o que é isso? Como é que esse cara sabe isso? E depois eu vi, quando eu comecei a dar aula, hoje eu sou esse louco que sabe os artigos. E você vai decorando. Teve uma aula que eu dei uma vez para o TCU, em 2015, e tinha uma questão que os alunos sempre me mandavam, né, que eles tinham dúvida, que era uma pegadinha de emenda no projeto de LOA, o erro era o projeto. Era a questão 124 da prova 2 do TCU de 2011.
E o pessoal me perguntava tanto isso que eu já tinha decorado. Aí um cara começou a fazer, professor, mas tem uma questão. Eu falei, tem, é a 124 da prova de 2011. O cara fez um silêncio na sala, que eles ficaram olhando e falaram, esse cara não é É normal. maluco. Esse não tem vida, não. Não vive, não. Né? Porque o cara sabe a questão decorada, porque me perguntavam toda hora, eu já tinha decorado a questão. Então você naturalmente vai saber, não tem como. Claro que você não vai precisar decorar as notas de rodapé, o ADCT da Constituição, mas a base você vai saber. Então, você vai fazer uma prova para controle. O artigo 71, que trata do TCU, das competências, isso aí você tem que saber, cara. Eu até brinco, é a bruxa do 71. Pô. Você vai ter que saber aquilo ali. É um artigo que vai cair em algum momento, mesmo que não precise, cita ele enrolando a banca lá só para ficar bonita a sua redação. Nos termos do artigo 71 da Carta Magna, aí vomita lá e fala do TCU. Mas você tem que saber, né? E você falou lá em algum momento que você fazia uns textos no começo, você sempre teve facilidade de escrever, você disse, né? E você gostava de escrever, fazia lá o seu texto, passava limpo. Mas qual é a importância da prática na discursiva, assim, né? Eu vim da engenharia, minha primeira graduação. Então, quando eu comecei a fazer, eu morria de medo da discursiva. Então, por isso eu tenho praticado tanto a discursiva que ela deixou de ser para mim um bicho-papão. Mas na sua visão, você que era um cara que gostava, como é que as pessoas devem fazer hoje? Se gosta, precisa praticar, não precisa. Quem não gosta, precisa praticar. Quanto precisa praticar? Quanto é que Marcel acha que é importante praticar a discursiva, né? Cara, eu fazia uma redação por semana. Era a minha meta, assim, era toda semana fazer uma redação. Então, assim, quando eu fiz o concurso do Senado para consultor, uma redação que tinha bastante, a gente tinha que fazer 6 redações, eram 9 horas de prova discursiva. Pô, saí de lá morrendo, né? Então, uma redação que sempre caiu foi dar parecer em crédito adicional, né? Suplementar ou especial, ou então medida provisória de crédito extraordinário. E eu decorei mesmo, de tanto fazer a redação, eu sabia o parecer, inclusive na estrutura que eu uso até hoje para fazer os pareceres de crédito adicional, né, a introdução, a análise, o voto lá. Então, é uma coisa que eu cheguei na prova sabendo aquilo. Óbvio que não caiu, né, mas eu sabia decorado, né, como é que era a análise do crédito adicional. E a mesma coisa os pareceres de controle, cara. Eu tinha decorado assim uma estrutura de parecer com alguns achados de dispensa, a dispensa, né, por valor de obra, a dispensa emergencial. Então, por exemplo, você está na época de pandemia. Pô, o cara vai te perguntar, provavelmente, uma dispensa de licitação, né, por uma contratação emergencial, que é o inciso 4 do artigo 24 da 8666. Você tem que saber esse, né? Então, é sair procurando o quê? Pega a Constituição, procura a palavra calamidade. Você vai achar um monte de artigo. Anota aquilo ali e decora. Não tem, né, mistério. Não tem segredo, né? É Bom suor. senso. Cara, é bom senso. Bom senso e suor, né? Então, na hora que você pega e fala, tá uma merda o Brasil, com calamidade, com Covid, com a porra toda, o que você faz? Quais são os dispositivos da 8666, da Constituição, da LRF, onde é que estão falando de calamidade? Procura isso. Achou ali uns 5, 6 dispositivos, monta uma tabelinha e lê isso uma vez por semana. Pô, você vai chegar na prova arrebentando. Não tem como você não saber. Mesmo sem querer, você vai, né, ter isso aí. E mesmo para quem não sabe, eu vou montar uma questão disso, e mesmo que você não saiba, você vai decorar essa merda dessa questão e vai chegar na prova acertando isso aí. Não erre, e se errar, vai puxar a orelha na correção, né? Que é Se outra. errar, não fala para ninguém que fez o nosso curso, né? Fala que fez um outro ali. Rapaz, eu fiz um curso aqui que eu comprei ele na rodoviária, né? Passando ali na rua. Outra coisa, Marcel, você que é o cara que anda pelo mundo dos concursos há muito tempo. Eu digo muito assim, e você falou em algum momento isso, né? As pessoas muitas vezes se preocupam tanto em aprofundar, em trazer nomes complexos, em trazer coisas tão difíceis para a prova, que minha percepção o cara que está ali do outro lado, eu brinco muito que assim, ó, a CESP está ali, passa um cara aqui na rua, ei, você, vem cá, quer R$2 para corrigir uma prova, quero. Ó, tá aqui um espelho, corrige a prova. Isso eu brinco na minha aula, mas qual é a sua percepção desse corretor, né, do cara que está ali do outro lado? Será que eu preciso realmente desse esforço? E aí, conversando com um colega meu lá no TCDF, ele fazia um concurso para conselheiro substituto, ele disse que ficou de fora. Sérgio, eu sabia tanto do negócio do orçamento, que eu fui falar do orçamento na Alemanha, o orçamento nos Estados Unidos, fiz um negócio tão grande, e a resposta era bem mais simples do que aquilo que eu trouxe, eu fiquei de fora, quem passou foi outro cara, né? Então, ele conta essa história, toda vez que eu falo com ele, bicho, é a mesma história, rapaz, eu fui fazer um texto complexo, mas qual é a sua visão disso, né? Aquele cara que está do outro lado,
é um super especialista? Até onde eu tenho que aprofundar? Como é que eu tenho que colocar meu texto, né? A correção, né, não sei como são todas as correções, né? O que eu já vi, né, eu já vi uma pessoa corrigindo provas quando o CESP fazia a prova da OAB. Eu tenho uma amiga que corrigia a prova da OAB, então um belo domingo, a gente almoçando na casa dela, falou, vou corrigir umas provas. Eu falei, você está dando aula? Não, eu fui contratada pelo CESP para corrigir prova. Aí eu falei, rapaz, meu sonho de consumo é ver como é que é essa porra. Aí eu dei uma disfarçada e falei, deixa eu ver como é que é. E aí ela entrou no sistema, é um sistema que a gente, que nem o sistema quando você faz recurso, né? Quando você entra para fazer um recurso, você clica lá no quesito e faz o recurso. Ela recebe num sistema uma resposta, um parágrafo padronizado, né? Que tem, óbvio, uma resposta muito direta com as palavras importantes. Hoje o CESP disponibiliza esse espelho de correção e os critérios. Olha, falou sobre isso, mas não falou sobre as outras três coisas. 20%. Que na verdade não é 20%, ele marca uma casinha lá, 0, 1, 2 ou 3, por exemplo. Certo. E ele marca lá. E ela, assim, eram assuntos que ela não dominava. Claro, ela era da área de direito, né? Não lembro qual foi a área, se era direito empresarial, sei lá, direito trabalhista. E ela pegava aquilo ali, lia a resposta. Claro que depois da terceira redação ela já decorou a resposta padrão. E as pessoas escrevem a mesma coisa, cara. É engraçado isso, né? Porque parece que todo mundo fez meio que a mesma redação. Tudo para o lado bom e para o lado ruim. Então, o que destoa? É o troço que o cara quer enrolar demais, que é o que você falou do seu amigo, que sabe muito, mas ele não tem tanto espaço, ele quer demonstrar todo o conhecimento que ele tem. E é aquele outro maluco que não sabe porra nenhuma e está tentando enrolar a banca, né? Que é aquela fica ali, Lero, lero. o advento da carta cidadã, aquelas coisas todas. E aí a maioria escreve a mesma coisa, só que não tem objetividade nenhuma. Quem é que passa? O cara que escreve a palavra-chave na ordem que a banca queria, e aquilo ali, você pensa o seguinte, você está corrigindo a redação num domingo à tarde, né? O teu time está jogando, está perdendo por lanterna do campeonato, você está puto da vida, e você fala, vou corrigir as redações. E você começa a ler um monte de texto, né, ruim, e de repente vem um texto objetivo. O cara fica tão feliz, mas tão feliz com aquilo, ele fala, essa aqui é a nota máxima. E normalmente não são pessoas especialistas naquilo, muitas vezes são professores de português que recebem a sua prova, né, a resposta padrão, para corrigir o seu texto. Né? Em alguns concursos eu sei que isso funcionou dessa forma, não sei se é sempre assim, pelo menos no CESP. É um professor de português que corrige a sua redação, pega aquilo ali, olha as palavras-chave e depois ele, se você fizer recurso, vai para o especialista. Né? Hoje em dia, eu acho que isso mudou. Hoje em dia, a sua redação passa por 3 corretores de português, 3 corretores da parte técnica e eles fazem, a nota não pode divergir em 25%. É uma 25%, coisa assim. E aí, eles, né, depois fazem um casamento daquilo ali, né? Bate a sua nota com a do outro e se bateu mais ou menos, não sei exatamente se eles fazem uma média ou o que é. Mas, assim, são corretores que são, na maioria das vezes, especialistas, que têm um mínimo de noção, mas eles têm uma resposta padrão, cara, que eles vão ficar olhando o cara crachá e comparar o seu texto com aquilo, né? Por isso então, eu vou fazer uma prova para a AFO, eu não tenho que me preocupar que o Marcel não vai estar lá corrigindo minha prova. Provavelmente não, cara. Provavelmente não. Mas tem alguns consultores lá do Senado que trabalham para o CESP fazendo questão. Né? Trabalhavam, pelo menos. Não sei se já desistiram disso, mas eles elaboravam questões e vendiam. E entrega para a banca, né? Recebe aquilo. E depois, se tiver algum recurso, ele mesmo que olha e fala, fiz merda aqui, né? Vou anular a questão. E tem uma lenda urbana que o cara não recebe se ele anular a questão. Mentira, ele recebe na hora que ele vê. Recebe do mesmo jeito. Depois ele já recebeu, aí ele, se quiser, ele anula a questão ou não. E isso que você falou é interessante mesmo. Eu acho que vai bem por esse caminho, né? Eu digo para você, não espere. E o cara que está corrigindo é um ser humano, como qualquer um de nós. O cara tá ali no sábado à noite, o cara levou um chifre, o cara tava doido para sair para festa, o cara tem 1000 problemas para acontecer. Corrigindo a questão. Aí vem o filho da mãe, escreve fora da ordem. Aí já mata você de raiva, né? Eu não vou perder o tempo todo ficar olhando se o cara acertou. Aí o cara já tá puto, você levei um chifre, perdeu o ponto. E assim, quando a gente pega e a gente trabalha com recurso, né? Eu estou à frente também do trabalho de recurso lá no Direção. Quando a gente pega o recurso dos alunos, muitas vezes é latente que você pega uma questão perfeita, e uma mais ou menos. E eu acho que foi esse momento de maluquice. O cara deu nota por mais ou menos.
É. Porque o mais ou menos foi um pouco mais objetivo que o outro. O outro tava toda a resposta, mas furou a ordem, um negócio meio maluco. E o cara não vai ter saco para fazer essa procura, né? O cara vai ganhar R$ 5 para ficar olhando, fazendo a ordem. O cara não vai fazer isso, né? Eu tenho no concurso de 2007 do TCU, tinha 14 vagas para obras, né? Eu fui o 37. E aí o 14º colocado era o André Luiz, né? E o 15º, 16º era o César. E esses dois eram amigos, que tinham feito engenharia civil junto na UNB e tal. E aí, na hora de fazer o recurso, um falou para o outro: porra, amigão, empresta aqui sua redação para dar uma olhada. Você foi bem nessa questão e eu fui bem na outra. Vamos fazer o recurso aqui. Você me empresta o seu texto para eu ver o que eles queriam que escrevesse e a gente faz o recurso. Aí um prestou para o outro negócio, tal, fizeram o recurso e mandaram. O que aconteceu? O 16º, que era o César, né, pegou a prova do outro, fez o recurso baseado na prova dele, que estava mais ou menos a mesma coisa que ele escreveu, em outra ordem. Aí a banca olhou e falou: realmente, você tem razão. Deu, sei lá, 4 pontos para ele, ele passou o sujeito, entrou na última vaga e o cara ficou de fora. O outro ficou de fora. Aí, porra, filho da puta, cara, você me passou, achei que você não ia passar, saiu lá de 17º, me passou, ficou com a última vaga e eu tô fora. Cara, sinto muito, você tá fora. Resultado, esse cara nunca conseguiu entrar no TCU, o André, hoje em dia ele é engenheiro da Câmara dos Deputados, depois entrou na Câmara, e o outro tá lá no TCU desde Tá no TCU até 2007. hoje. Então, assim, você vê que não tem muita lógica. O cara faz um recurso baseado na redação do outro, sendo que a redação dele era praticamente igual à do outro e o cara deu, sei lá, 20% a menos de nota. E, acontece, né? Infelizmente, é subjetivo. Por mais que eles queiram ter critérios objetivos, de vez em quando vai esbarrar nisso aí. E o recurso, eu acho que é importante as pessoas entenderem como é que faz um recurso, porque quando você sabe como é que você vai recorrer da sua redação, você já tem outra visão para elaborar o seu texto. É engraçado isso, né? Eu fui melhorando nisso também ao longo dos anos, quando eu comecei a recorrer das coisas que eu escrevia, e às vezes eu ia recorrer e falava: cara, o meu texto está tão ruim, mas tão Que eu não ruim que tenho eu nem acho onde me agarrar, né? que eu não vou nem fazer o recurso com medo da banca perceber que ele tá uma bosta e tirar ponto. Né? E eu falo: vou ficar quieto aqui porque eu não tenho nem coragem de recorrer. E aí você vai percebendo que, pô, como é que você faz o recurso? Ó, na linha tal, eu falei tal coisa, né? De acordo com a lei, isso aqui é assim. Então você começa a perceber que se você não falar o que está mais ou menos na lei, você não tem nem como recorrer. Você vai recorrer do quê? Né? Olha, na linha 10, quando eu falei menos, eu quis dizer: de acordo com a Constituição, o PPA estabelecerá de forma regionalizada. Não, pô, não tem, você não Não escreveu tem. isso, né? É engraçado que você falou, no meu curso discursivo, eu coloquei exatamente uma aula que o nome é esse: Construa âncoras para discursiva. E a Uhum. proposta é essa: sempre escreva seu texto pensando no recurso. No momento que você fizer isso, você vai ver que seu texto se torna muito mais bem estruturado. Porque você vai buscar palavras, né? Você vai pensar assim: qual é a palavra que eu vou usar aqui, né? Vai ter que ser uma palavrinha que depois eu posso me agarrar nela, né? Que é essa âncora que eu vou deixando ali. Então, É, eu sempre usei isso na minha discursiva. Eu ia deixando ali os pãozinhos no meio do caminho, né? Pão aqui, pão ali, migalha de pão, migalha de pão. Para se eu precisasse de um recurso, dizer: ali eu usei aquela palavra que sempre cai. Ali eu citei o artigo. Porque hoje é outra coisa que vê qual é a sua percepção. Minha percepção é que morreu Exaf, graças a Deus. E Exaf vinha com aquela frescuragem que se você escrevesse uma coisa errada, você perdia ponto. A minha três. percepção hoje é que escrever errado não perde nada, a não ser que seja contraditório. Mas se eu trouxe uma informação a mais que não está no espelho, beleza, está lá perdido, o cara não conhece mesmo, é um professor de português que está corrigindo o AF, É, ele só não vai me dar o ponto. Então eu digo sempre para os alunos: joga aquelas palavras-chave, então não é para pegar as palavras e jogar ali no meio do nada, né? Mas de uma forma que dê para você conseguir ler uma frase, se você jogar essas palavras, os artigos principais, por mais que você não talvez não ganhe nota máxima, num recurso ele vai dizer: o cara pelo menos citou o normativo, fundamentou. porque tem uns recursos, cara. Hoje em dia eu não faço mais, mas na época que eu fazia muito recurso para os alunos, cara, tinha umas redações que você falava: porra, cara, devolve o dinheiro aqui, seu filho da puta. Tu ficou 90 linhas e não falou crédito adicional. Você não mencionou. O tema era crédito adicional e você não citou isso em lugar nenhum. Como é que eu vou fazer o recurso para um cara desse? Não tem como. Não existe milagre, né? Então, quando você percebe essas coisas, né, você começa a entender a lógica ali e fala: pô, eu vou fazer o meu texto já assim. Provavelmente você não vai nem precisar fazer recurso. Se você, É. evidentemente, se você escreveu certo.
né, com a E, ordem correta, bem fundamentado, mas ajuda, cara, ajuda mesmo. A Patrícia está falando ali, se for o ó, Peixoto que vai Peixoto. corrigir. Ó, Patrícia, se for você e o Peixoto corrigir na redação, você está dentro, né? Parente, só que é nepotismo, aí não pode, né? É, Mas ela é Peixoto. É. porque tem uma brincadeira no meu curso do Peixoto, não sei se você conhece essa história, o Eu já vi Peixoto. você falando, mas não sei É, a fundo como é, não. Peixoto surgiu, na verdade, de uma sacanagem, porque tem a grande família e tem o Linneu e o Mendonça, né? Então, aquela Ah, repartição pública antiga, que o servidor sempre é chamado pelo sobrenome. E aí eu fui criando umas porcaria na minha aula para dar uns exemplos e criei, chega lá na repartição, tá o Peixoto. Aí o Peixoto é aquele cara que não faz nada, tá sempre atestado, enrola, joga dominó. É o parasita do Paulo Guedes, é o Peixoto, né? Então, todo exemplo que tem na minha aula que o servidor público fez alguma cagada é o é o Peixoto. Peixoto. E eu sempre falo que sempre tem um Peixoto, cara, em qualquer lugar. Se você não sabe quem é o Peixoto, é você é o Peixoto, né? Porque você é o Peixoto e não percebeu. Porque Ela todo é Peixoto, né? Mas espero que ela é, seja Peixoto mais trabalhadora, né? Mais A esperta. Patrícia, eu tornei o Peixoto famoso, né? Estou devendo, tem que pagar royalties, né, para a família Peixoto. Mas eu falo brincando disso, né? O Peixoto ele existe, mas não é só no setor público, não, viu? Na iniciativa privada tem Peixoto pra caramba também, né? Porque é legal malhar o servidor público com a reforma administrativa, né? Que todo mundo pensa que só tem idiota no setor público, né? E hoje em dia a gente sabe que a única coisa no país que tem meritocracia é o concurso público, né? E eles querem cagar com isso na reforma administrativa. Mas isso é outro assunto, deixa isso para lá. Depois É, a essa é gente mais volta. malrosa, senão o pessoal vai morrer do coração. Se for falar dela aqui, o pessoal se joga da janela. Mas você vai segurar isso lá, você não vai deixar isso passar, não, se Deus quiser. Eu já Se tenho umas você, emendinhas feitas. pelo menos se você manter tudo o que a gente tem, você sabe, quem tem recesso, mantém recesso. Daqui para frente, até morrer, não é para acabar esse ano, não, senão acaba a nossa vida de servidor público, Deus me livre. A melhor É, coisa no Tribunal de Contas é um recesso. Se acabarem isso, acho que eu vou ter que correr mas para a eu acho que Câmara. tem algumas questões conceituais na reforma que são muito erradas, né? Eles querem acabar com o privilégio e a reforma não vai atacar justamente quem tem Os mais privilégio. privilegiados. Não, é muito maluco. Mas É deixa outra pra coisa lá. que eu falo. Serviço público é doido. Você está querendo resolver um problema sem atacar a origem, né? Qual deveria ser o problema? Produtividade. As pessoas deveriam produzir mais. Porque ganhar muito nunca foi um problema. Se você me entrega 100 mil reais, eu lhe pagar 70 mil, estou no lucro. Agora, se você não me entrega nada, eu lhe pagar R$ 1 é muita coisa. Né? É. Aí o pessoal vai dizer agora, não, vamos diminuir o salário. Aí o vagabundo que não faz nada, aí que não vai fazer nada. Aí que você vai ser o desmantelo total, né? Essa reforma aí é o cara que vai no nutricionista, tá gordo, aí ele senta lá e fala, olha, eu vim fazer uma dieta, mas eu posso beber na dieta? Pô, não, né? Mas eu quero. Então vai pra puta que pariu, né? É isso, cara. Pô, mas cortar a bebida é sacanagem, bicho. Aí você Não, eu também tá acho, de... eu acho absurdo, né? Aí é sacanagem. É, Mas é outra coisa. E aí a gente tá falando do nosso curso, né? Vai ter 8 temas inéditos, né? Você já falou aí isso. alguma coisa de pandemia, mas qual é a dica que você daria pro pessoal aí, pessoal que vai comprar nosso curso, que já tem, pelo menos, o cara vai ter uma ideiazinha na hora de resolver a discursiva, né? Quais assuntos, né? O que é que ele deveria prestar atenção? A dicasinha do Marcel para quem está assistindo É. aí. A ideia assim, do curso é trabalhar tanto questão discursiva, né, a discursiva aberta, quanto peças técnicas. Né? Então, tentar dosar isso de alguma forma. As peças técnicas normalmente são sobre lei de responsabilidade fiscal, né? Não tem muito o que fugir. Então, é colocar lá, ó, uma auditoria X acharam, sei lá, 3 achados. E aí você vai se posicionar se o achado é pertinente ou não e dar um encaminhamento. Né? Então, esse vai ser um dos tipos de redação que terá, que eu vou fazer ali, já está até pronta. E as questões abertas, eu vou tentar sempre trabalhar com temas, né, que são figurinha carimbada, crédito adicional, vai ter uma de crédito extraordinário com pandemia, questão de princípio orçamentário, né, alguma coisinha de, talvez um princípio da exclusividade, falar do princípio da não afetação, porque é importante que hoje a AFO está caindo muito em concurso de secretaria de fazenda, então isso puxa muito para o lado da receita de imposto, né? E falar de despesa, alguma questão de classificação de receita, de classificação de despesa, provavelmente alguma coisa ou de suprimento de fundos ou de restos a pagar, né? Assunto que também costuma frequentar bastante as discursivas, mas pelo menos um terço aí das questões vai ter alguma coisa de lei de responsabilidade fiscal, né? Já que é o tema que é mais comum nas provas de concurso, né? E sempre tentando
fazer coisa, tentar fazer a questão, obviamente vai ser inédita, né? Mas é tentar fazer aquela questão inédita que tem alguma relação, né, com a parte mais atual, né? Fazer questão inédita de 1964. Mas eu vou, né, de alguma forma, tentar aí, né, botar uns temas bem que vão servir bastante para você estudar também, né? Não só E fazer. é interessante você falando aí, né? Você falou diversos temas, e por mais que eles sejam atuais, são temas recorrentes. Se você pegar a prova no TCU, a prova quem estuda para Tribunal de Contas, as últimas provas, você vai ver que os temas são meio que são esses, né? A gente não foge muito disso aí, gasto pessoal. Sempre está vindo uma coisa nesse sentido, né? E as pessoas ficam procurando talvez uma grande. Assim, eu falo quando a gente faz curso com correção, pessoal, a grande preocupação não deveria ser tema novo. A grande preocupação deveria você treinar e aprender a colocar no papel o que você já sabe. Quando eu fui fazer a minha primeira prova oral, eu fui conversar com um colega meu e aí ele disse, ele passou para o procurador da República, eu disse, como é que faz prova oral? Ele disse, como qualquer uma outra, é treino. E a gente estava num bar tomando um, eles falam sobre água. Eu sempre digo isso aqui nas minhas lives. E eu não consegui falar 2 minutos, porque faltava treino. Não é porque eu não sei falar sobre água, né? Mas faltava treino. Bar, né? Você tá no bar, você não toma água, por isso que eu não saberia falar, né? Mas tomando a cerveja era que era para saber falar, né? Com a cerveja era para falar de tudo, né? E não consegui falar, né? Então é interessante que você precisa realmente treinar, né? Você precisa colocar essa mão na massa muito mais do que temas, né? E a nossa ideia aqui foi juntar as duas coisas, né? O aluno vai ter ali direito a 4 correções, então eu vou fazer as correções, Marcelo está fazendo as questões, mas ele vai ter conteúdo ali nas questões, porque, lógico, tem um padrão de resposta para que ele aprenda, mas não é o nosso objetivo principal aprender AFO, porque aprender AFO ele vai aprender na aula de AFO de Marcelo, né? Uhum. Exatamente. O pessoal está perguntando ali se a gente recomenda fazer questão discursiva com os espelhos antigos. Com certeza, né? Pegar hoje que o CESP divulga, é pegar aquilo ali, né, e comer com farinha, cara. Você vai devorar aquele conteúdo ali, fazer as redações, tenta fazer, depois olha, vê o que errou, né? Mas é importante, sim, tá? Pelo menos uma vez por semana fazer isso aí. A ideia do curso, evidentemente, não é a gente trabalhar temas, né, questões antigas, é justamente propor coisas novas, mas é evidente que é coisa muito parecida com aquilo que já caiu, né? Não tem muito o que inventar também, né? Eu não vou fazer uma redação para falar sobre uma nota de rodapé, né, de um artigo da Constituição que nunca foi cobrado. É fazer coisa simples, né, básica. É muito difícil escrever o óbvio, né? Esse exemplo que você falou da água aí, é muito difícil. Você às vezes sabe uma coisa absurda, mas fala, fulano, define aí para mim o plano plurianual. Rapaz, não sai nada. E é interessante você estar falando, a minha teoria é que concurso é muito mais simples do que a gente imagina. Eu acho que é a gente, enquanto concurseiro, que complica aquele cenário. Eu fui fazendo concurso, né, comecei ali pateca, analista, não sei o quê, conselheiro substituto. E eu não vi a prova de conselheiro substituto assim, tão mais difícil do que uma prova que eu fazia para um tribunal de contas, para corpo técnico. Uhum. Na verdade, o simples é que cai. E aí você começa a complicar, viajar, saber demais, começa a errar, começa a arrumar capelo em ovo, e você começa a errar o simples. Uhum. Eu me digo assim, eu fui um bom concurseiro porque eu acho que eu sempre acertei o simples. Eu nunca soube mais que a maioria, mas eu sabia acertar o que eu sabia, pelo menos. Assim. Eu nunca quis ser o cara que sabia de tudo, mas é aquele cara que sabia um pouquinho acima da média em quase tudo. Eu falo muito isso nas minhas aulas, cara, que o cara que passa no concurso é quem não erra a questão fácil, não é quem sabe a coisa difícil, é quem erra pouco na parte fácil, né? Eu sempre falo muito de um exemplo besta, né? Mas comparando o Romário com o David, não sei se você torce pro Flamengo ou não, mas o David era um atacante que tinha no Flamengo. Depois você procura os 5 gols mais perdidos pelo David. O David era assim, o goleiro tinha tomado um tiro, morreu o goleiro, tocava a bola pro cara dentro da pequena área, ele chutava na trave. A torcida, você via só os jogadores que estavam na cabeça, caralho, filho da puta, como é que errou? Por que o Romário era o melhor atacante? Porque ele não errava gol fácil. Ele não fazia gol difícil. Ele não errava o gol idiota. Esse que o cara erra ali é o concurso, cara. Você, na prova do CESP, ainda mais uma banca enjoada, que te perguntam uma coisa simples, de um jeito meio enrolado, tipo, o seu nome necessariamente é Marcel Guimarães. Você fica olhando para aquilo, cara, meu nome é esse, mas necessariamente eu acho que está errado. Aí você erra o seu nome, cara. Assim, são coisas absurdas, mas que fazem você, né, escorregar na hora da prova. Então, você saber o simples, tanto na redação quanto na prova objetiva, vale ouro, né? Saber dominar ali
né? Você dominar o conteúdo e a parte fácil da matéria é uma arte que faz você passar no concurso, né? Eu acho que, do jeito que você falou aí, perfeito. Todo concurso que eu passei porque eu não errei o fácil. Eu sempre fui por essa linha. Prova discursiva sempre fez diferença. Eu sei que tem muita gente melhor do que eu em discursivo, mas acho que o meu forte era esse, era ser objetivo, né? Era ser É. claro, era usar essas âncoras, né? Esses galinhos que eu ia deixando para precisar de um recurso. Eu sempre gostei muito assim, eu digo para os alunos, ó, luta em todas as fases. Então eu sempre fui um aluno do esforço, eu não fui um aluno da genialidade. Então eu fazia recurso da objetiva, recurso da Fazer discursiva, recurso do tudo. título, recurso. O que tivesse eu estava lutando. Assim. Se Aham. tivesse como lutar, e em É. cada coisinha dessa eu ganhava ali 10 posições, 50 posições. E você ia saindo lá de trás e terminava chegando lá na frente, né? Isso, eu também. Eu ia passando assim, cara. Ganhava um pontinho no recurso, uma migalha no título, aí Ah, brigava, recorria, pô, ia enchendo o saco até aparecer o meu nome na lista. É isso mesmo, não tem jeito. Mas alguém perguntou ali se o curso já vai ser lançado quando? Ele já está lançado, tá? O curso já está lá no site do Direção, já está disponível. Aliás, já tem um monte de aula lá disponível, aula já. demonstrativa, já tem outros conteúdos, né, que foram colocados. No meu link da minha bio, da minha biografia aqui do Instagram, o primeiro link que tem é o do curso. Então, se você quiser, já pode entrar, né, entra no meu perfil, clica ali aquela porcaria que tem lá, Linktree, sei lá o nome daquela merda, e aí já tem o link prontinho lá, você já entra e já pode fazer a aquisição do seu curso. Eu não sei, aí, Sérgio, você pode responder. Eu imagino que sim, mas o pessoal está perguntando para mim se o curso está disponível também para quem tem assinatura ilimitada. Eu acho que sim, né? Mas eu realmente Não, aí não não, aí sei. não. Não? Curso Ah, não. com correção, os cursos com Ah, correção não estão em pacotes nem estão em assinaturas. Então, são porque cursos sempre vendidos à parte porque tem o trabalho da correção, né? O aluno não só faz, mas como manda, a gente faz a correção, dá o feedback. E outra coisa que eu acho interessante, assim, eu, como tinha muita dificuldade em escrever, por isso que eu gosto muito desse trabalho. Eu fiz cursos com correção e para mim fez toda a diferença, assim. Eu era um cara que não... Era perdido, né? Eu queria escrever uma coisa em uma linha, eu era objetivo demais, né? Depois eu consegui ser complicado demais, aí depois eu vim para o meio termo, né? Eu saí de escrevendo nada para escrever demais. Então, esses cursos, então por isso que eles não fazem parte dos pacotes, né? Também no link lá da minha bio tem, naquele Linktree também, como vocês acessarem o curso, né? Mas eu acho que era essa a ideia, né? A gente trocar o bate-papo é apenas. Ah, tá faltando o mais importante. A receita do pudim aí rápido, pessoal, já perguntaram várias vezes aqui. ó, pega 6 ovos, pudim tradicional. 6 ovos, 2 latas de leite condensado, a mesma medida do leite, tem que ser leite integral, não pode usar leite desnatado, fica uma merda o pudim. Peneira a gema, né? O ovo é peneirado, porque senão também não fica legal. E um negocinho de baunilha. Mete no forno, sei lá, 1h10 no forno a 200 graus, faz a calda, né? O segredo da calda é queimar o açúcar e botar uma colherzinha de manteiga e uma de vinagre. Tá? E aí a calda fica boa pra caramba, cara. E aí põe a calda ali, faz ela primeiro, põe na forma e depois joga aquele troço ali, mete no forno. E se eu quiser o pudim sem furinho, tem que deixar a temperatura mais baixa. Com o furinho, coloca a temperatura mais alta. Esse segredo eu aprendi com um cozinheiro lá do restaurante do Senado, cara. É em banho-maria, é importante falar que é banho-maria. Porque eu conheço o cozinheiro do restaurante do Senado, é óbvio, né? Ah, Gordo, sempre óbvio. conhece. Eu sou conhecido pelo Mas garçom, você que é é ex-gordo, né? Você não é mais gordo, né? a mentalidade é de gordo. Mas eu chego lá no restaurante, cara, e, porra, eu tenho mesa no restaurante do Senado, nem os senadores têm mesa fixa, eu tenho, né? A mesa do seu Marcel. E eu conheço o cozinheiro, e às vezes, quando eu bato papo com ele, ele me deu essa dica da temperatura do forno, para você ter ou não o furinho. Porque tem uma lenda que se bater no liquidificador fica sem furinho, não é porra nenhuma, é a temperatura do forno, põe a temperatura baixa mais tempo, fica sem furinho, com o furinho você coloca ali, né, a temperatura mais alta. E a Thaís está falando ali que é sem gema, né, sem a clara. Aí tem duas versões. Essa que eu falei é com a clara, e se quiser que seja só com a gema, bota 10 gemas, né? E aí fica legal. Né? Aí depois faça. Rapaz, Só quem fizer eu o que não sei pudim. cozinhar nada, é mais fácil estudar AFO e passar em primeiro lugar pro TCU, viu, meu amigo? Que negócio complicado É, danado, bicho. quem quiser fazer o pudim, faça, e quiser que eu prove, eu sou um ótimo degustador de pudim, fique à vontade, né? Pode mandar que eu provo o pudim. Mas o da Thaís é imbatível, cara. Ela tá ali me ouvindo. O É. da Thaís é fantástico. Eu até conversei com ela, a hora que o meu canal bater um número X de inscritos, a gente vai fazer uma promoção e vai sortear, ela vai, né, a gente vai Ela é sortear aqui um de pudim. Brasília, ela? É,
A Thaís, Ah, pois Thaís, eu vou querer esse pudim também, viu? a Não me Thaís, ofereceu, não. ela é ex-cozinheira, ex-chefe de cozinha. Eu não lembro de qual hotel. Depois ela coloca aí, mas tem algum hotel, não sei se é do Blue Tree, que era o Blue Tree, agora não é mais Blue Tree, é, sei lá, Golden Tulip. Ela era cozinheira de lá, parou de trabalhar com a cozinha e foi, né, foi estudar para concurso. Mas ela cozinha muito bem, inclusive ela faz muita comida para quem faz dieta, né? Ela faz umas comidas meio, né, na minha opinião, meio esquisitas, entre aspas. Ela fez brigadeiro de chuchu uma vez e levou para mim. Eu tava de dieta, eu falei, pô, brigadeiro. Ela falou, prova isso aqui. Aí eu comi, falei, cara, deve ter alguma sacanagem, né? Pegadinha. Aí comi, falei, é bom, ela é de chuchu. Eu falei, nossa, eu acho chuchu uma merda. Aí é do Blue Tree, que ela era cozinheira. Mas as comidas dela Ah, são boas. Inclusive, a Thaís, ela ficou famosa lá no Senado até com as minhas dicas, né? E o pessoal hoje, muita gente lá compra a comida dela. Ela é, entrega. vou falar com ela, ela é até minha aluna também. Sabia dessa, não. Minha Pois é. esposa aqui falando que eu vou explodir a cozinha. É um absurdo. Rapaz, esses dias, pra gente encerrar, eu fui fazer uma tapioca. Aí botei a tapioca na panela e fui fazer uns negócios. A porra da panela queimou. Panela caríssima que eu comprei esse dia, R$ 300 uma panela. Eu disse, bicho, o problema não foi eu, não. Uma panela não aguentar fogo, eu nunca vi falar isso. Não sou especialista em cozinha, mas É. panela deve aguentar fogo, né? Imagino eu, né? O Kleber está perguntando ali de palpite para o edital. Kleber, na verdade, edital do TCU e TCDF. Cara, hoje em dia é uma loteria, né? Tentar adivinhar isso. Mas eu acho que realmente vai ficar para o ano que vem, cara. Eu acho que não tem mais condição nenhuma, né, de ter concurso ainda. Apesar que você anda na rua, a pandemia acabou, né? O povo, Tá tipo, maluco, né? não, declararam, foda-se, né? Acabou a pandemia, não tem mais porra nenhuma. É engraçado isso, porque quando estava com um doente aqui em Brasília, o primeiro caso, todo mundo ficou em casa, aquela coisa, ninguém saía na rua. Agora que tem 500 mil negros se lascando, foda-se, o cara sai. Tá nem aí, né? O povo tá indo para boteco, indo em restaurante. Paciência, né? Mas eu acho muito difícil ainda em 2020 ter alguma coisa, até por conta da reforma administrativa, deu uma tumultuada no ambiente, né? Ganha tempo para estudar, né? O pessoal está perguntando do TCM de São Paulo. Você. O TCM de São Paulo não é um concurso que eu estava acompanhando, eu acho que o edital já estava publicado, não é isso? É, deve E reabrir as inscrições agora. aí, como é um outro ente da federação, é meio complicado, né? A ideia que o governador lá vai ter, o governador, que o prefeito, né, vai ter sobre o concurso, né? Mas eu acho que também é provável que fique para o ano que vem, tá? Eu acho difícil ter condição operacional de fazer uma prova este ano ainda, até porque eu tenho uma ideia meio maluca, mas a galera que, sei lá, você fala, ó, a prova vai ser em outubro, e aí um candidato que está com Covid e não pode fazer a prova, o cara entra com processo, cara. Fala, olha, vocês tiveram o tempo todo para fazer essa merda, agora eu estou doente, não posso fazer, eu quero que tenha uma sala para quem está doente. E aí vai dar merda. Eu acho que por isso deve esperar mais um pouquinho. Né? É, e aí, Marcelo, estamos chegando aqui no final. Você falou do Flamengo, eu vou aproveitar que ontem o meu time foi campeão do meu estado novamente. O Grande ABC Futebol Clube, para quem não conhece, é o time que foi mais vezes campeão estadual do Brasil. Viu? Não é esse negocinho de Flamengo, coisa pequena, não. O time é top, viu? No frasqueirão, né? Frasqueirão, é. É. Depois o pessoal tem que dar uma olhada. Mas, gente, estamos chegando aí ao finalzinho. Acho que foi muito interessante aqui o bate-papo com o Marcel. Aprendemos a receita do Do pudim pudim. dele. Vou testar. Mandar minha esposa para fazer, que ela estava assistindo, ver se ela aprendeu, porque eu não tenho muito sucesso nisso, É. não. Na minha Marcel, aula, obrigado. na minha aula de contabilidade de custos, eu levanto os custos de um pudim e tem a receita. É? Boa. Vou olhar lá a aula. Então, É. brigadão aí pela participação. Acho que foi interessante. Fica o convite para o pessoal conhecer o nosso curso, né? São questões inéditas. O vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram também, então o pessoal depois entra, assiste. Não tem quem chegou aí no finalzinho aí, a Regina não perdeu. Aproveita e em algum momento, tem que assistir tudo, porque em algum momento o Marcel falou da questão do pudim, que é o que importa, né? O pessoal não está É, muito preocupado, é, não, mas o importante é a questão do pudim. vou Aí, ver. Marcel, tem uns 3 minutinhos aí, pode falar pro pessoal. Quando você Não, encerrar, a gente termina aqui. beleza, agradecer a presença, né, o prestígio de todo mundo. O curso está interessante, é um curso um pouquinho diferente daquele que eu fiz recentemente, que era um curso de técnicas de elaboração, agora é um curso com temas novos de AFA, contabilidade pública, temas inéditos com a correção, é interessante. Muita gente cobrou isso, né, da correção, o Márcio mesmo que está por aí, né, estava falando muito da correção, acabei de falar dele, e ele vai, né, tá aí, Márcio, você queria o curso com correção, agora vai ter aí, né, a correção dos 4 temas, né, feita pela equipe, né, o Sérgio e a equipe. Mas eu acho que é muito válido,
né? Acho que é importante você ter o tema novo, o tema atual e a técnica, né, da discursiva que vai ser dada, né, perfeitamente aí. O material já está ali, acho que todo disponível Já, e já acho tá que tudo. vai ficar muito bom. Quem quiser, né, de novo, quem não acompanhou tudo, o curso está no meu link, no link do professor Sérgio, no Linktree aí do Instagram, basta clicar ali, já vai direto lá para o curso e vai ver quais são as condições. Não está disponível para os assinantes, né, para assinatura limitada, já que é um curso com correção. Tá? No mais, quem tiver alguma dúvida, eu estou disponível no direct aí do Instagram, dúvida do pudim ou do curso, né, fique à vontade para perguntar. Tá bom, gente. Um abração, Marcelo. Obrigadão. A gente se encontra por aí. Valeu, meu querido, um abraço, pessoal. Tchau.